Capítulo 3. A pequena caravana avançou, de início em silêncio. O cavaleiro e a jovem pensavam ainda no perigo a que tinham estado expostos. E na cabeça do nosso jovem arqueiro, por outro lado, um mundo de novas ideias emergia. Pela primeira vez, ele admirava a beleza feminina. Orgulhoso por instinto de raça, tanto quanto por personalidade própria, ele não queria parecer inferior a quem lhe devia a vida, e procurava manter, enquanto os guiava, uma aparência de altiva rudeza. Sabia perfeitamente que aquelas pessoas pertenciam à nobreza, apesar de modestamente vestidas e viajando sem escolta. Mas na floresta de Sherwood sentia-se em pé de igualdade, ou até num nível superior, diante, por exemplo, de uma emboscada assassina. A maior ambição de Robin era que o vissem como hábil arqueiro e audacioso caçador. Fazia por merecer o primeiro título, mas lhe recusava ainda o segundo, inclusive desmentido por sua aparência juvenil. A todos os seus atributos naturais acrescentava ainda o encanto de uma voz melodiosa. Consciente disso, ele cantava, onde quer que lhe desse vontade, e resolveu, então, brindar os viajantes com uma demonstração, dispondo-se a entoar uma bem-humorada e alegre balada. Mas à primeira palavra, uma emoção extraordinária paralisou sua voz, e lhe trancou os lábios que tremiam. Tentou outra vez, e o resultado foi o mesmo. Veio apenas um profundo suspiro. Nova tentativa, com o mesmo suspiro e ainda a mesma emoção. Eram já os primeiros acanhamentos do amor, que se revelavam ao inexperiente rapazote. Mesmo sem saber, ele adorava a imagem da bela desconhecida, que cavalgava pouco atrás e deixava em segundo plano as canções, sonhando com aqueles belos olhos negros. Mas acabou descobrindo as causas da estranha perturbação e pensou, recuperando o sangue frio. Paciência, logo mais vou vê-la sem capuz. O cavaleiro fez perguntas a Robin sobre seus gostos, hábitos e ocupações, procurando ser cordial, mas recebeu respostas um tanto distantes e que só mudaram de tom no momento em que o amor próprio do rapaz se sentiu questionado. Não teve medo, era o que perguntava o desconhecido, de que o miserável fora da lei se vingasse do fracasso indo contra você? Não vejo como. Seria impossível algo assim. Impossível? Com certeza. Estou habituado a situações mais difíceis. Havia tanta boa-fé e grandeza de sentimentos nas respostas de Robin que o desconhecido não quis ironizar e perguntou. Seria habilidoso a ponto de flechar a 50 passos o que normalmente se consegue a 15? Sem dúvida, mas espero, acrescentou o rapaz, ele sim com tom de ironia, que não considere tão grande demonstração de habilidade a lição que dei ao bandido. Por que não? Foi um lance bobo, que nada prova. E qual melhor prova poderia me dar? Que a ocasião se apresente e verá. Fez-se silêncio por alguns minutos, e a caravana chegou a uma grande clareira que o caminho cortava em diagonal. Assustando-se com o barulho dos cavalos, uma grande ave de rapina alcançou o voo, e uma pequena corça saiu do matagal próximo, buscando se esconder do outro lado. Escolha, disse Robin com uma flecha entre os dentes e colocando outra no arco. O que prefere? Caça com penas ou pelos? Pode escolher. Antes, porém, que o cavaleiro respondesse, a corça caiu morta, e o pássaro despencou das alturas, rodopiando até a clareira. Já que não escolheu enquanto estavam vivos, escolherá quando estiverem assados, à noite. Formidável, exclamou o cavaleiro. Incrível, admirou-se a jovem. Basta às suas senhorias que sigam em linha reta e logo depois das árvores verão a casa do meu pai. Até lá, toma a dianteira para avisar minha mãe e pedir que nosso velho criado recolha a caça. E Robin desapareceu correndo.
Parece um ótimo rapaz, não acha, Marianne? Perguntou o cavaleiro à sua acompanhante. O mais agradável e simpático forasteiro inglês que já encontrei. É bem moço ainda, ela respondeu. Talvez ainda mais do que parece, pela compleição e pelo vigor que demonstra. Não pode imaginar, Marianne, como a vida ao ar livre ajuda a desenvolver a força e faz bem à saúde. Não é como em nossas cidades sufocantes, acrescentou o cavaleiro com um suspiro. Tenho a impressão, Sr. Alan Clare, observou a jovem com um leve sorriso, de que seus suspiros se devem menos às verdes árvores da floresta de Sherwood do que a sua bela feudataria, a nobre filha do barão de Nottingham. Tem toda a razão, querida irmã. Confesso que preferiria, se dependesse de mim, passar os dias a perambular pela floresta, morando numa casa de Yeoman e tendo Cristabel como esposa, do que me sentar no trono. A imagem é bonita, meu irmão, mas um tanto romanesca. Aliás, acha mesmo que Cristabel vá trocar sua vida de princesa pela mesquinha existência que descreve? Ah, querido Alan, não alimente tão loucas esperanças, pois não vejo com tanta certeza o barão lhe dar a mão da filha. A expressão do rapaz ficou sombria, mas rapidamente ele afastou essa nuvem de tristeza e respondeu em tom calmo. Mas já ouvi falar com entusiasmo das vantagens da vida no campo. É verdade, Alan, confesso. Meus gostos são às vezes estranhos, mas não acho que Cristabel seja assim. Se ela realmente me amar, vai gostar da minha casa onde for. Acha mesmo que o barão vai recusar? No entanto, se eu quiser, uma só palavra minha basta para que o orgulhoso e irracível Fitzwine tenha que aceitar meu pedido, sob pena de ser proscrito e ver o castelo de Nottingham reduzido a pó. Chegamos, interrompeu Marianne. A mãe do jovem nos aguarda à porta. Tem de fato uma aparência muito simpática. O menino saiu à mãe, observou Alan com um sorriso. Oh, não é mais um menino, reagiu ela com um súbito rubor. Mas quando a jovem apeou, ajudada pelo irmão, e quando o rapaz, caindo para trás, deixou que se visse melhor o seu rosto, o rubor já cedera lugar à coloração rosada, e Robin, ao lado da mãe, admirou com ardente surpresa a primeira mulher a fazer seu coração bater mais rápido. A emoção era tão intensa e verdadeira que o jovem arqueiro exclamou, sem se dar conta das próprias palavras. Ah, tinha certeza de que os olhos tão bonitos só podiam iluminar um belo rosto. Estranhando a ousadia do filho, Margaret o repreendeu, quase zangada. Alan riu, e a bela Marian ficou tão vermelha que Robin, na verdade querendo esconder o próprio embaraço e vergonha, abraçou a mãe, mas não deixou de dar uma olhada um tanto atrevida para a moça, sem notar qualquer aborrecimento. Pelo contrário, um sorriso cordial, que ela provavelmente achava passar despercebido de quem o causara, iluminava o seu rosto, e o causador de tudo aquilo, acreditando estar desculpado, arriscou timidamente erguer os olhos para sua nova adoração. Uma hora depois, Gilbert Head chegou em casa, trazendo na garupa do cavalo um homem ferido que ele havia encontrado na estrada. Desmontou o estranho com infinito cuidado e levou-o para a sala, pedindo ajuda a Margaret, que acomodava os convidados nos quartos do primeiro andar. Ouvindo Gilbert chamar, Meg foi até ele. Veja, mulher, esse pobre sujeito precisa dos seus cuidados. Algum brincalhão de mau gosto teve a péssima ideia de pregar com uma flecha a mão dele no arco, no momento em que ele visava um pequeno corso. Vamos, boa Meg, não podemos perder tempo. O homem perdeu muito sangue. Como está se sentindo, companheiro? Acrescentou o velho, se dirigindo ao ferido. Coragem, logo estará curado. Vamos, erga um pouco a cabeça. Não se deixe abater desse modo. Ânimo, homem. Ninguém morre por causa de uma ponta de ferro na mão. Encurvado e com a cabeça baixa,
e, enterrada nos ombros, o desconhecido parecia querer evitar que os anfitriões vissem o seu rosto. Robin entrava em casa nesse momento e foi logo até o pai, querendo ajudá-lo com o ferido, mas assim que o viu, se afastou e fez sinal para que o velho Gilbert fosse falar com ele. Pai, disse em voz baixa, é preciso esconder dos hóspedes que se encontram lá, em cima, a presença desse homem na nossa casa. Logo mais, digo por quê, mas tome cuidado. E qual sentimento, além da compaixão, poderia despertar nos hóspedes a presença desse pobre lenhador, banhado no próprio sangue? À noite, lhe contarei. Por enquanto, siga o meu conselho. Logo mais, eu saberei à noite, repetiu Gilbert irritado. Pois saiba que quero respostas agora mesmo. É bem estranho que o menino venha me dar conselhos de prudência. Diga, que relação pode haver entre o lenhador e suas senhorias? Por favor, espere um pouco. Conto assim que estivermos sozinhos. O velho voltou para junto do ferido, que pouco depois deu um longo grito de dor. Sr. Hogg, mais uma das suas obras-primas. Zangou-se Gilbert, indo atrás do filho e segurando-o pelo braço, no momento em que deixava o cômodo. Hoje mesmo, pela manhã, proibi que testasse a habilidade à custa dos seus semelhantes. Foi muito obediente, e como prova disso, temos esse pobre lenhador. Como assim? Respondeu o rapaz, com respeitosa indignação. Ache, então... Perfeitamente. Acho que foi você que pregou a mão desse sujeito no próprio ar. É o único na floresta a ter tanta perícia. Além do que, a ponta da flecha não deixa dúvida. É das nossas. Não vai negar que tem culpa, espero. E Gilbert mostrou a ponta da flecha, recém-extraída do ferimento. Fui eu mesmo que feri esse homem, pai, admitiu Robin com frieza. O velho guarda florestal ficou sério. Fez uma coisa horrível e criminosa, meu rapaz. Não se envergonha de ter ferido com perigo, por pura fanfarrice, alguém que não lhe fez mal algum? Não me envergonho, nem me arrependo, respondeu Robin com firmeza. Vergonha e arrependimento deve ter quem atacava, de emboscada, viajantes inofensivos e indefesos. A quem se refere? A este que você generosamente trouxe para casa. E Robin contou ao pai todos os detalhes do que havia acontecido. O miserável ouviu? Perguntou Gilbert preocupado. Não, pois fugiu como louco, achando que o diabo o atacava. Desculpe minha injustiça, disse o velho, apertando com carinho as mãos do filho. Admiro a sua perícia. Precisamos, então, estar atentos aos arredores da casa. O ferimento do patife logo vai estar bom, e agradecendo a hospitalidade, ele é bem capaz de voltar com gente da mesma laia e pôr tudo aqui de cabeça para baixo. Me parece, acrescentou Gilbert, após pensar um pouco, que a fisionomia desse sujeito não me é estranha, mas não consigo me lembrar de onde nem como se chama. Deve ter mudado muito. Quando o conheci, não tinha no rosto essa expressão vil, de desregramento e crime. A conversa foi interrompida pela chegada de Alan e Marian, aos quais o dono da casa cordialmente deu as boas-vindas. A casa do guarda florestal esteve bem animada naquela noite. Gilbert, Margaret, Lincoln e Robin. Robin, principalmente, demonstrava nítida agitação com a mudança e perturbação provocadas em sua tranquila existência doméstica pela chegada dos hóspedes. O dono da casa se mantinha atento ao ferido e sua mulher preparava o jantar. Lincoln, depois de se ocupar dos cavalos, tomava conta do lado de fora. Apenas Robin parecia desocupado, mas seu coração batia mais rápido. Ver a bela Marian despertava sensações, até então desconhecidas, deixando-o meio parvo. Imerso em muda admiração, ruborizava, empalidecia, estremecia, sempre que a jovem se movia. Falava,
ou simplesmente olhava em volta. Nunca, nas festas de Mansfield House, tinha visto beleza igual. Ele dançava, ria e conversava com as moças da cidade, tendo chegado inclusive a murmurar, ao ouvido de algumas, banais palavras de amor, que eram, no entanto, esquecidas no dia seguinte, assim que ele voltava a caçar na floresta. Agora, porém, morria de medo, diante da possibilidade de ter que dizer alguma coisa à nobre amazona que lhe devia a vida. Sabia que nunca mais a esqueceria. Deixara de ser menino. Enquanto Robin, sentado num canto da sala, se mantinha em silenciosa adoração de Marian, Alan cumprimentava Gilbert pela coragem e pontaria do jovem arqueiro e felicitava o velho pelo filho que tinha. Gilbert, por sua vez, sempre na expectativa de conseguir eventuais informações sobre as origens de Robin, nunca deixava de dizer que ele era seu filho adotivo e contava sempre como e a que época um desconhecido o havia trazido. Com surpresa, então, Alan soube que o Robin não era filho de Gilbert, com este último informando ainda que o protetor desconhecido do órfão provavelmente viera de Huntingdon, pois o xerife dessa localidade pagava anualmente a pensão do menino, ao que o rapaz respondeu: Mary e eu somos de Huntingdon e saímos de lá há poucos dias. Essa história sobre Robin poderia até ser verdadeira, mas não creio. Fidalgo nenhum de Huntingdon morreu na Normandia à época do nascimento desse jovem, e não ouvi falar de membro algum de família nobre que tivesse se ligado a uma francesa, pobre e plebeia. Além disso, por que teria trazido a criança para tão longe de Huntingdon? Pelo bem dela, como disse, já que seu parente Ritson os indicou como pessoas de bom coração? Não seria antes por querer ocultar a existência do recém-nascido, abandonando-o, já que não tinha coragem de fazê-lo desaparecer? O fato de, desde então, não terem voltado a ver o seu cunhado, só confirma essas suspeitas. Quando voltar a Huntingdon, vou procurar, minuciosamente, me informar e tentar descobrir a família de Robin. Minha irmã e eu lhe devemos a vida. Queira então o céu que possamos ter êxito e, de certa maneira, pagar a dívida sagrada da nossa eterna gratidão. Pouco a pouco, os elogios de Alan e as meigas e gentis palavras de Marian devolveram o bom humor e a desenvoltura habituais de Robin, fazendo que logo a mais verdadeira, franca e cordial alegria reinasse na casa do guarda florestal. Ao atravessar a floresta de Sherwood, a caminho de Nottingham, nos perdemos, explicou Alan Clare. Espero, então, retomar a estrada amanhã de manhã. Não quer me servir de guia, prezado Robin? Minha irmã poderia ficar aqui, aos cuidados da sua mãe, e voltamos à noite. A qual distância estamos da cidade? Cerca de 12 milhas, respondeu Gilbert. Um bom cavalo faz a viagem em menos de 2 horas. Devo uma visita ao xerife, a quem não vejo há 1 ano, e posso acompanhá-lo, Sr. Alan. Ótimo. Seremos 3, exclamou Robin. Nada disso, reagiu Margaret, acrescentando em voz baixa ao ouvido do marido. Não se dá conta? Deixar 2 mulheres sozinhas na casa com esse bandido? Sozinhas? Respondeu Gilbert rindo. Não leva minimamente em consideração nosso velho Lincoln e meu fiel cachorro Lance, que arrancaria com os dentes o coração de quem quer que se atrevesse a erguer a mão contra você? Margaret lançou um olhar súplice à jovem visitante, e Marian categoricamente declarou que acompanharia o irmão, se Gilbert não desistisse da viagem. Ele acabou cedendo, e ficou combinado que, ao despontar do dia, Alan e Robin partiriam a caminho de Nottingham. Com a noite chegando e as portas fechadas, nossos personagens se puseram à mesa e louvaram os talentos culinários da boa Margaret. O prato principal era um assado de corso. Robin estava radiante de alegria,
pois ele é que o havia caçado, e ela achou a carne deliciosa. Sentados lado a lado, todos conversavam, como conversam velhos conhecidos. Alan, de sua parte, ouvia com prazer histórias sobre a floresta, e Meg cuidava para que nada faltasse à mesa. A sala do guarda florestal poderia servir de modelo naquele momento, e um daqueles quadros de interior da escola holandesa, em que o artista poetiza o realismo da vida doméstica. Um longo assobio, porém, vindo do quarto ocupado pelo doente, subitamente chamou a atenção de todos, que ao mesmo tempo olharam para a escada que levava ao andar superior. Mal o assobio se desfez no ar, ouviu-se uma resposta no mesmo tom. A pouca distância na floresta, um arrepio percorreu nossos 5 personagens à mesa, e um dos cães de guarda, do lado de fora, deu alguns latidos inquietos. O mais absoluto silêncio voltou, entretanto, a reinar nos arredores e em frente à casa do guarda florestal. Algo estranho está acontecendo, disse Gilbert. Não me surpreenderia a presença entre as árvores de pessoas que não têm o menor constrangimento de mexer em bolsos que não são seus. Teme a visita de ladrões? Perguntou Alan. Pode acontecer. Achei que respeitassem a propriedade de um honesto homem da floresta, que, em geral, é modesta, e que tivessem o bom senso de atacar apenas os ricos. Não são muitos os ricos, e nossos respeitáveis vadios têm que se contentar com o pão, quando não compram carne. Acredite, os foras da lei, de forma alguma se incomodam de roubar um pedaço de pão de um pobre. Deviam, no entanto, respeitar a mim, aos meus e a minha casa, pois mais de uma vez deixei que se aquecessem no meu fogo e comessem à minha mesa, nos meses de inverno e de penúria. Os bandidos desconhecem a gratidão. Tanto é que várias vezes quiseram entrar aqui à força. Ouvindo isso, Marian estremeceu de medo e instintivamente se aproximou de Robin, que quis tranquilizá-lo. Mas outra vez a emoção deixou-o mudo, e Gilbert, percebendo a insegurança da jovem, retomou sorrindo. Esteja sossegada, nobre senhorita. Tenha a seu dispor homens corajosos e bons arcos. Se os fora da lei ousarem aparecer, serão escorraçados como tantas vezes já foram, levando como trunfo apenas uma flecha espetada abaixo do gibão. Obrigada, disse Marian, que em seguida, com um olhar significativo para o irmão, acrescentou. A vida na floresta não deixa então de ter inconvenientes e perigos? Robin se enganou quanto ao sentido da frase, achando que se dirigia a ele, sem compreender que a moça fazia alusão ao gosto que o irmão dizia ter pela vida no campo, de forma que exclamou com entusiasmo. Vejo na vida aqui apenas prazer e felicidade. Passo, às vezes, dias inteiros nos vilarejos próximos e retorno à bela floresta com alegria inexprimível, convencido de que preferia a morte ao suplício de estar encerrado entre os muros de uma cidade. E já ia continuar no mesmo tom quando uma pancada forte sacudiu a porta de entrada. A casa inteira estremeceu. Os cães deitados à frente da lareira deram um pulo latindo. Gilbert, Alan e Robin correram à porta, enquanto Marian se refugiava nos braços de Margaret. Quem é o mal-educado que se atreve a bater dessa maneira à minha porta? Gritou o guarda. A resposta foi outra pancada, mais violenta ainda. Gilbert repetiu a pergunta, mas os latidos furiosos dos cachorros tornaram impossível qualquer diálogo. Com muita dificuldade, ouviu-se ao final uma voz sobrepondo-se ao tumulto e pronunciando essa frase sacramentada. Abra, pelo amor de Deus. Quem são vocês? 2 frades da Ordem de São Bento.
De onde vêm e para onde vão? Estamos vindo da nossa abadia de Laynton e nos dirigimos a Mansfield Hull House. E o que querem? Um abrigo para a noite e algo para comer. Nos perdemos na floresta e estamos mortos de fome. Essa maneira de falar não parece a de um moribundo. Como posso ter certeza de que diz a verdade? Por Deus, abrindo a porta e olhando para nós, respondeu a mesma voz com um tom de paciência que a tornava menos humilde. Vamos, lenhador teimoso, abra. Nossas pernas tremem e nossos estômagos gritam. Gilbert olhou hesitante para os hóspedes, mas outra voz, de um velho de maneira tímida e suplicante, pediu: Pelo amor de Deus, abra, bom lenhador. Juro, pelas relíquias de nosso santo padroeiro, que meu irmão diz a verdade. De qualquer forma, comentou Gilbert, forte o bastante para ser ouvido de fora, somos 4 homens aqui, e com a ajuda também dos cachorros, podemos perfeitamente dar conta dessa gente, seja quem for. Vamos abrir. Robin e Lincoln contenham um pouco os cachorros e soltem-nos, se formos atacados por bandidos. Capítulo 4. Mal a porta começou a se abrir, um homem se enfiou de travessa para impedir que fosse fechada e entrou rápido. Ainda jovem, forte e de tamanho descomunal, usava um hábito comprido, escuro, com capuz e mangas largas. Um cordão lhe servia de cinto, com um imenso rosário pendurado do lado, e a mão dele se apoiava num grosso e nodoso cajado de corniço. Vestido da mesma maneira, um velho seguia humildemente o bem disposto frade. Após as saudações habituais, todos se juntaram à mesa com os recém-chegados, voltando à alegria e à confiança. Os moradores, no entanto, não tinham se esquecido do assobio no andar de cima e da resposta na floresta, mas disfarçavam a apreensão para não assustar os hóspedes. Bom e bravo lenhador, aceite minhas congratulações. Sua mesa está admiravelmente bem servida, exclamou o corpulento frade, devorando um enorme pedaço de assado. Se não esperei que me convidasse para a ceia, foi pelo fato de meu apetite, tão agudo quanto a lâmina de um punhal, não permitir delongas. A maneira de falar e os modos do desinibido personagem estavam mais para os de um soldado no rancho do quartel do que para os de um homem da igreja. Naquele tempo, contudo, os frades tinham grande liberdade de ação e eram muito numerosos. A sincera religiosidade e as virtudes da maioria deles mantinham o respeito que o povo estendia à classe inteira. Bom homem da floresta, que a bênção da Santíssima Virgem derrame sobre a sua casa a felicidade e a paz, disse o monge mais velho, abrindo um primeiro naco de pão, enquanto seu companheiro devorava o que tinha à frente, regando tudo com sucessivas talagadas de cerveja. Os bons irmãos hão de perdoar da demora para abrir a porta, desculpou-se Gilbert. A prudência. É claro, prudência nunca é demais, concordou o frade mais moço, tomando fôlego na mastigação. Um bando de ferozes vigaristas anda por essa área. Há 1 hora, se tanto, fomos abordados por 2 miseráveis que, apesar de negarmos, insistiam em acreditar que escondíamos em nossos alforjes algumas amostras desse vil metal chamado dinheiro. Por São Bento, bateram na porta certa e eu já me preparava para entoar nas costas deles um cântico a porretadas, quando um assobio, a qual eles responderam, deu-lhes o sinal para a retirada. Todos os demais à mesa sempre olharam com ansiedade, e somente o frade, que filosoficamente continuava seus exercícios gastronômicos, parecia não se preocupar. Grande é a providência de Deus,
prosseguiu ele após um curto silêncio. Sem os latidos de um de seus cães, que reagiram aos assobios, não teríamos visto a casa, e já que a chuva começava também a cair, só nos restaria o consolo da água cristalina, como rezam, aliás, as regras da nossa ordem. Assim dizendo, o monge encheu e esvaziou mais um copo de cerveja. Bom cachorro, acrescentou o religioso se inclinando para fazer um afago no velho Lance, que por acaso se deitara a seus pés. Nobre animal. Entretanto, rejeitando a atenção do monge, Lance se pôs de pé, esticou o pescoço, farejou e rosnou forte. Aqui, Lance, aqui, chamou Gilbert, passando a mão no pelo do animal. O que houve? Como se respondesse, o cão deu um salto até a porta e lá, sem latir, novamente farejou. Atento, virou a cabeça para o seu dono e pareceu pedir com os olhos inflamados de raiva que lhe abrisse a porta. Robin, passe o meu bastão e pegue o seu, disse Gilbert em voz baixa. Conte comigo, disse o frade mais moço. Tem um braço de ferro, punhos de aço e um porrete de cornizo, tudo à disposição dos senhores, em caso de ataque. Obrigado, respondeu o guarda florestal. Achei que as regras da ordem proibissem o uso da força com tais propósitos. Elas, antes de tudo, ditam que se deve prestar socorro e assistência a meus semelhantes. Tenham paciência, meus filhos, disse o monge mais velho. Não sejam os primeiros a atacar. Seguiremos o conselho, meu padre. Vamos antes. Mas Gilbert foi bruscamente interrompido, na explicação do plano de defesa, por um grito assustado de Margaret. A pobre mulher acabava de engraver, no alto da escada, o ferido que se dizia moribundo. Paralisada de medo, ela apontava para o local da sinistra aparição. Todos os olhares buscaram na direção indicada, mas a escada voltará a estar vazia. Vamos, Meg, querida, disse Gilbert antes de continuar com o plano de defesa. Não crema desse jeito. O pobre coitado lá em cima não saiu da cama. Está fraco demais para isso. Devemos ter mais pena dele do que medo, pois se for atacado, nem vai ter como se defender. Foi uma ilusão de ótica, Meg. Dizendo isso, o bom homem procurava, na verdade, disfarçar seus receios, pois somente ele e Robin sabiam a verdade a respeito do ferido. Provavelmente, o bandido estava combinado com os de fora, mas era preciso, mantendo a vigilância, não demonstrar que se temia sua presença na casa, pois, caso contrário, as mulheres perderiam a cabeça. Gilbert deu uma olhada significativa para Robin, e este, sem que ninguém percebesse e sem fazer mais barulho do que um gato em sua ronda noturna, subiu até o último degrau da escada. A porta do quarto estava entreaberta e os reflexos da claridade da sala chegavam até lá. Já num primeiro relance, Robin viu o ferido, que em vez de estar na cama, tinha metade do corpo para fora da janela aberta e falava em voz baixa com alguém lá embaixo. Rastejando pelo chão, nosso herói chegou até bem perto do bandido e ouviu o seguinte diálogo. A moça e o cavaleiro estão aqui, dizia o ferido. Acabo de vê-los. Como é possível? Estranhou quem estava do lado de fora. Assim é. Pela manhã, eu estava prestes a liquidá-los, quando o diabo resolveu se meter. Uma flecha vinda de não sei onde me escraçalhou a mão, e eles escaparam. Maldição do inferno. Quis o acaso que, perdidos, viessem pedir abrigo na casa do mesmo bom sujeito que me recolheu, banhado em sangue. Melhor assim, não nos escaparão mais. Vocês são quantos? 7. Eles, apenas 4. O mais difícil é entrar. A porta parece bem trancada, e ouve-se uma matilha de cães.
Não vamos nos preocupar com a porta. É até melhor que esteja trancada durante a luta. E assim, a Bella e o irmão não vão poder mais escapar. O que está pensando fazer? Ora, não vê? Ajudá-los a entrar pela janela. Tenho ainda a mão direita em um bom estado e vou amarrar aqui, nessa barra de apoio, os lençóis da cama e as cobertas. Preparem-se para subir. Acha mesmo? Exclamou de repente Robin, pegando o bandido pelas pernas para lançá-lo janela abaixo. A indignação, a raiva e o forte desejo de afastar os perigos que ameaçavam a vida dos seus pais e a liberdade da bela Marian centuplicaram suas forças. Em vão, o bandido resistiu ao impulso repentino, mas perdeu o equilíbrio, desapareceu no espaço, caiu não sobre a terra dura, mas numa cisterna cheia de água que havia sob a janela. Surpresos com a queda inesperada do companheiro, os homens do lado de fora fugiram para a floresta, e Robin desceu à sala para contar o ocorrido. O riso foi geral, mas depois sobreveio a apreensão. Gilbert achou que os malfeitores, refeitos do susto, voltariam a atacar a casa. Então, todos se prepararam novamente para os repelir, e o velho frade, Padre Eugred, propôs uma oração coletiva, invocando a proteção do Altíssimo. O frade mais moço, com o apetite enfim saciado, não se opôs. Pelo contrário, com um vozeirão, entoou o salmo Exalde-nos. Mas Gilbert pediu-lhe silêncio, e com todos de joelhos, o padre Eugred rezou em voz baixa uma fervorosa oração. A prece ainda durava quando se ouviram gemidos entrecortados por assobios, vindos de onde ficava a cisterna. Era a vítima de Robin que pedia ajuda aos fugitivos. Envergonhados por terem saído correndo, eles se aproximaram, sem fazer barulho. Ajudaram o ferido a sair do banho. Levaram-no quase morto até a escribaria e se puseram a deliberar sobre o novo plano de ataque. Mortos ou vivos, precisamos pegar Alan Clare e sua irmã, disse o chefe do bando de mercenários. É a ordem do barão Fitzwine, e prefiro enfrentar o diabo ou ser mordido por um lobo raivoso do que voltar de mãos vazias. Sem as crapalhadas desse imbecil de Taillefer, já estaríamos de volta no castelo. Os leitores já devem ter adivinhado que Taillefer era o sacripanta tão bem tratado por Robin. E não perdem também por esperar, pois o barão Fitzwine em breve lhe serás apresentado. Por enquanto, basta que saibam que este vindicativo personagem havia jurado de morte a Alan. Primeiramente, pelo fato de ele amar e ser amado por Lady Christabel Fitzwine, sua filha, estando esta prometida a um rico senhor de Londres. Em seguida, por Alan, além do mais, ter em mãos certos segredos políticos que, se revelados, acarretariam a ruína e morte do barão. Devemos lembrar que naqueles tempos feudais, o barão Fitzwine, senhor de Nottingham, tinha direito de alta e baixa justiça em todo o condado, sendo fácil para ele empregar seu marechalato na execução de suas vinganças pessoais. E que macherato, Deus do céu! Taillefer era o mais belo exemplo dos instrumentos utilizados pelo barão. Vamos, rapazes, de adaga em punho, sigam-me. Em caso de resistência, não poupe ninguém. Mas, de início, vamos agir com brandura. Depois dessas explicações aos 7 patifes do serviço de Lord Fitzwine, ele vigorosamente bateu com o cabo da espada à porta da casa e gritou: em nome do barão de Nottingham, nosso alto e poderoso senhor, ordeno que abra e nos entregue. Mas os uivos dos cachorros cobriram a sua voz, e mal se ouviu o restante da frase. Ordeno que nos entregue.
o cavaleiro e a jovem que se escondem nessa casa. Gilbert automaticamente se virou para Alan e, com um gesto indagativo, pareceu querer confirmar alguma culpa sua. Culpado eu? Respondeu Alan. Posso jurar, amigo guarda florestal. Não tenho culpa em crime nenhum, nem em qualquer ação desonrosa ou censurável. Meus únicos erros, como bem sabe, que seja, estão sob meu teto, e aos hóspedes devemos socorro e proteção, dentro do possível. Vai abrir ou não, rebelde dos infernos? Gritou o chefe dos salteadores. Não, não abrirei. É o que veremos. E fortes pancadas de clava fizeram estremecer a porta, que teria cedido não tivesse uma barra de ferro transversal por dentro. O objetivo de Gilbert era ganhar tempo para terminar os preparativos de defesa. Confiava na provisória resistência da porta. E quando tomasse ele mesmo a iniciativa de abri-la, os bandidos teriam pela frente com quem falar. Assumiu ares de um comandante de cidadela diante de um assalto. Distribuiu as diferentes funções, designou o lugar de cada um, inspecionou as armas e recomendou prudência e sangue frio, antes de tudo. De coragem nem era preciso falar, pois todos em volta já a haviam demonstrado. Agora, boa Meg, disse Gilbert à esposa, suba para um quarto com a nobre senhorita. As mulheres serão desnecessárias aqui. A contragosto, elas obedeceram o que foi dito. E você, Robin, continuou o guarda florestal. Vá dizer ao velho Lincoln que precisamos dele. Poste-se em seguida numa das janelas do alto para vigiar os bandidos. Não vou me limitar a vigiar, revoltou-se o rapaz, que desapareceu brandindo seu arco. Mesmo no escuro, posso acertar um alvo. Bom, o Sr. Alan tem uma espada e o nosso padre um bordão que pode ser usado à vontade, já que as regras da ordem não se opõem. Deixe, então, que eu tire o ferrolho da porta, ofereceu-se o jovem frade. Quem sabe meu cajado inspire respeito ao primeiro que entrar. Que seja. Vamos nos manter afastados uns dos outros, respondeu Gilbert. Fico nesse canto, de onde posso fazer chover flechas sobre os intrusos. Alan, aqui, pronto a ajudar onde for preciso. Você, Lincoln? Nesse momento, entrou na sala um velho de estatura colossal, armado com um porrete proporcional ao seu tamanho. Você, Lincoln, do outro lado da porta, de frente para o nosso frade. Os 2 bastões podem agir em alternância. Antes, porém, afaste a mesa e as cadeiras para que o campo de batalha esteja livre. Vamos apagar a luz, pois a lareira produz claridade suficiente. Quanto a vocês, meus bravos cães, acrescentou o guarda, passando a mão nos seus bulldogs. Sobretudo você, Lance, meu amigo, sabe a quem deve morder. Estejam atentos. O padre Elgred, que por enquanto reza por nós, logo vai estar rezando pelos esgrupiados e mortos. Frei Elgred de fato continuava com todo o fervor, ajoelhado num canto da sala, de costas para os demais atores daquele drama. Enquanto se organizava a defesa, os salteadores, cansados de martelar em vão a porta, tinham mudado de tática. E a casa corria agora grande perigo. Felizmente, Robin, do alto de seu posto de observação, estava de vigia. Pai, ele avisou em voz baixa, do alto da escada. Os bandidos estão juntando lenha junto à porta e vão atear fogo. São ao todo 7, sem contar o ferido, provavelmente em mau estado. Pela Santa Missa, exclamou Gilbert. Não vamos deixar que tenham tempo para isso. A madeira está bem seca e, num piscar de olhos, a casa pode arder como fogueira de São João. Abra a porta rápido.
pode abrir, irmão Benedito. Cuidado, todo mundo. O monge, pondo-se na lateral, esticou o braço, suspendeu a barra de ferro, abriu a cranca e uma quantidade de folhas e gravetos invadiu a sala pela porta entreaberta. Urra! Gritou o chefe dos bandidos, já se precipitando sala dentro. Vamos! Foi só o tempo de dar esse grito e não conseguiu avançar nenhum passo. Lance saltou no seu pescoço. Os porretes de Lincoln e do frade se abateram juntos sobre sua nuca e o homem rolou imóvel no chão. A cena se repetiu com quem vinha logo atrás. Idem com o terceiro, mas os 4 restantes conseguiram entrar, sem ser atacados, como seus precursores, pois os cães não tinham ainda largado as presas. Uma luta ferrenha teve início. Luta essa que Gilbert e Rob, de onde estavam, poderiam terminar pela via rápida, despejando as flechas das suas aljavas nos inimigos, que atacavam com lanças. Sem querer, entretanto, derramamento de sangue, Gilbert preferiu deixar ao Benedito e ao Lincoln a glória de liquidar os capangas do barão Fitzwine, contendo-se, assim como Alan Clare, em esquivar-se das lanças dos adversários, de modo que o único sangue a escorrer vinha das mordidas dos cachorros. Chateado por nada poder fazer e querer provar sua desgreza, Robin, que foi digno aluno de Lincoln na ciência do porrete, assim como de Gilbert na do arco, empunhou um cabo de alabarda e juntou suas pancadas àquelas terríveis dos seus parceiros. Quando o rapazote entrou na luta, um dos bandidos, um colosso, verdadeiro Hércules, soltou risadas maldosas de desdém. Deixou de lado Lincoln e o frade e se voltou para o adolescente. Mas Robin não se deu por achado. Desviou-se da estocada de lança que poderia tê-lo atravessado e respondeu com uma pancada reta e horizontal, jogando o bandido contra a parede. Bravo, Robin! Aplaudiu Lincoln. Com os diabos! Murmurou o patife que vomitava golfadas de sangue e parecia prestes a expirar. Porém, aprumando-se, ele fingiu estar ainda sob o efeito da pancada e, enfurecido, atacou o rapazote com a ponta da lança em riste. Seria o fim de Robin, o infeliz, triunfante. Deixara de se pôr em guarda. A lança o transpassaria como um raio, se o velho Lincoln, que a tudo vigiava, não derrubasse o criminoso com uma cacetada perpendicular, bem no topo do crânio. Com esses são 4. Ainda riu o velho empregado. E é verdade, era o 4º bandido por terra, restando apenas 3 outros na sala, mas que pareciam mais dispostos a escapar dali do que a continuar na briga. Diga-se que o enorme pau de corniço, manejado pelo irmão beneditino, não deixava em paz os costados dos agressores. Que belo espetáculo aquele, do pagre de cabeça descoberta e tomado por santa cólera, com as mangas arregaçadas até os cotovelos e a batina comprida, erguida até os joelhos. O arcanjo Gabriel combatendo um demônio não pareceria mais assustador. Enquanto o heróico monge continuava a peleja, de arma em punho, deixando Lincoln boquiaberto, Gilbert, com a ajuda de Robin e Alan, amarrava firmemente os braços e as pernas dos que estavam fora de combate, mas ainda respiravam. 2 deles pediam clemência e o terceiro estava morto. O chefe, ainda preso entre as mandíbulas de Lance, berrava apavorado, conseguindo de vez em quando juntar forças para pedir aos companheiros: matem o cachorro, matem. Mas não era ouvido, e mesmo que fosse,
Defender-se para eles era mais importante do que socorrer. Um homem, porém, que tinha sido esquecido, se atreveu a vir ajudá-lo. Taillefer, que quase se afogara na cisterna e fora deixado moribundo no piso do galpão. Esse mesmo Taillefer, reanimando-se com o barulho do combate, se arrastará até o campo de batalha e se preparava para esfaquear o bravo Lance. Atento, Robin pegou-o pelos ombros, derrubou-o de costas, arrancou-lhe a faca das mãos e pesou o joelho no peito dele, até que Gilbert e Alan o amarrassem. A tentativa de Taillefer acabou apressando a morte do chefe dos bandidos. Lance havia ficado furioso, como todo cachorro quando se tenta tirar um osso de sua boca, e cravará mais profundamente os dentes afiados na garganta da vítima. A artéria carótida e as veias jugulares foram escraçalhadas, esvaziando-se a vida do malfeitor, junto com o sangue. Percebendo a morte do líder, os bandidos nem por isso desistiram da refrega. Esta, no entanto, não poderia durar muito tempo mais, e até a fuga tornara-se impossível, pois Lincoln fechou e trancou a porta. Estavam presos como numa ratoeira. Piedade, gritou um deles atordoado, machucado e moído pelas cacetadas do monge. Nada de piedade, respondeu o frade. Não queriam afagos? Pois bem, terão. Misericórdia, pelo amor de Deus. Para nenhum de vocês. E o pau de corniço voltava a descer, incessante, erguendo-se para descer de novo. Piedade, piedade, gritaram todos ao mesmo tempo. Antes de qualquer coisa, armas no chão. Eles assim fizeram. De joelhos, os bandidos se ajoelharam. Ótimo, tenho que limpar meu bastão. O jovial irmão chamava limpar o bastão, distribuir ainda uma última e forte saraivada de pancadas nas costas dos derrotados. Feito isso, ele cruzou os braços e, apoiando o cotovelo direito numa ponta da sua arma fatídica, numa posição de Hércules triunfante, disse: cabe agora ao dono da casa decidir a sorte de vocês. Gilbert Head tinha nas mãos a vida dos patifes. Podia determinar a morte deles, segundo os usos e costumes daquela época, em que cada um se encarregava da justiça. Mas o bom guarda florestal tinha horror ao derramamento de sangue, que não fosse em caso de legítima defesa. Decidiu-se então. Os 6 feridos foram postos de pé, e procurou-se reanimar um pouco os que estavam em pior estado. De mãos amarradas às costas e presos uns aos outros como os condenados a trabalhos forçados, foram levados por Lincoln, assistido pelo religioso mais jovem, a algumas milhas da casa, numa das partes mais fechadas da floresta, e lá abandonados às próprias reflexões. Taillefer não foi incluído no comboio. Gilbert Head, dissera ele, no momento em que Lincoln ia amarrá-lo aos colegas. Gilbert Head, deixe-me amarrado numa cama. Preciso lhe dizer algo antes de morrer. Nada disso, cão ingrato. Deveria enforcá-lo numa árvore aqui por perto. Por favor, me ouça. Não, acompanhe os outros. Ouça o que eu tenho a dizer. Tem extrema importância. Gilbert se preparava a negar ainda, mas teve a impressão de ouvir escapar da boca de Taillefer um nome que despertava nele todo um mundo de dolorosas recordações. Annette. Acho que ele pronunciou o nome de Annette, murmurou Gilbert, debruçando-se de imediato junto do ferido. Foi o nome que pronunciei, respondeu no sussurro moribundo. Pois então fale. Diga o que sabe de Annette. Aqui não. Lá em cima, quando estivermos sozinhos. Estamos sozinhos. Era o que achava Gilbert, pois Robin e Alan estavam ocupados a cavar a certa distância da casa uma cova para enterrar o morto, enquanto Margaret e Marian continuavam fechadas num dos quartos. Não, não estamos, disse Taillefer, mostrando o velho monge,
que rezava junto ao cadáver do bandido. Apoiando-se no braço de Gilbert, o ferido tentou se levantar do chão, mas foi imediatamente rechaçado. Não toque em mim, homem sem fé. O infeliz voltou a cair de costas, e o guarda florestal, arrependido, ergueu-o um pouco. A lembrança de Annet mitigava sua cólera. Gilbert, falou Taillefer, com voz cada vez mais sumida. Causei muito mal a você, mas vou tentar reparar. Não é o que lhe peço. Apenas ouço o que tem a dizer. Ah, Gilbert, tenha pena de mim. Não me deixe morrer. Estou sem ar. Mantenha-me vivo por mais um momento. Contarei tudo. Lá em cima, lá em cima. Gilbert se preparou para sair e pedir que Robin e Alan o ajudassem a transportar o moribundo até uma cama, quando este, achando estar sendo abandonado, fez novo esforço para se erguer um pouco e disse: Não sabe mesmo quem sou, Gilbert? É um assassino, um maldito, um traidor, gritou Gilbert já na porta. Sou pior do que tudo isso, Gilbert. Sou Ritson Roland Ritson, o irmão da sua mulher. Ritson? Ritson? Santa Virgem Mãe de Deus, será possível? E Gilbert foi se ajoelhar ao lado do homem que se debatia nos últimos estertores da agonia.